O meu pensamento muitas vezes trabalha silenciosamente, com a mesma doçura de uma máquina untada que se move sem fazer barulho. Eu amo as árvores e gosto de caminhar pelas curvas do jardim. Eu gosto de sentir a poesia do canto das aves, que é a maneira poética de se viver. Não importa se isso é uma ideia obscura, para mim, a ideia se basta por si só. A mim me preocupa é que se 7 bilhões de almas acreditam em uma coisa estúpida, essa coisa continua sendo estúpida. Por isso que dentro de mim há uma fábrica de sonhos, sonhos dos quais eu chamo de infinito, porque quando um acaba, o outro começa. E quando um começa, já tem o outro na fila esperando sua vez. Se você acha que uma flor bonita é bonita mesmo estando distante, experimente olhá-la bem de perto. Muito detalhe a gente só consegue perceber ao aproximar mais os olhos e o coração. E se amanhã o que eu sonhei não for bem aquilo, eu tiro um arco-íris da cartola e refaço e colo e pinto e boto. Porque a força de dentro é maior do que o mal que existe no mundo. Maior que todos os ventos contrários. É maior porque é do bem. E é nisso que eu acredito até o fim. Porque para mim as árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Nós as derrubamos e as transformamos em papel para registrar o nosso vazio. Ainda bem que a internet chegou para não termos a desculpa de derrubar as árvores para escrevermos no papel todas as nossas tolices e asneiras. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Da série Atentados ao Pudor, hoje eu vou falar dos homossexuais, os pederastas. Aqui no Ceará a gente conhece, mas com baitolas. A inversão sexual do homem remonta desde a mais longínqua antiguidade. E se hoje temos 10% de homossexuais masculinos na humanidade, foi outrora quase uma instituição aprovada pela religião e pela moral e sancionada nos costumes públicos. Vamos daqui contar um pouco da história do desenvolvimento da pederastia desde o ponto de vista da religião e da ciência até o momento que a Organização Mundial da Saúde retirou do catálogo de doenças por volta de 1985. Não é por acaso que eu escrevi um livro, Mamãe, eu sou um homossexual, uma abordagem científico-religiosa. Apesar, é claro, de eu ser um heterossexual assumido. É na Caldeia, neste antigo berço das sociedades, que se deve procurar os primeiros vestígios dos vícios e da prostituição contra a natureza. A Bíblia e Heródoto traçaram o quadro da depravação que reinava na Ásia Menor. Entre os hebreus, a legislação de Moisés procurou, pela severidade da punição, extinguir completamente a propagação do vício de dar o cu. A palavra cu é usada aqui nestes termos porque aqui no Ceará, e principalmente em Capuí, o cu é chamado de cu mesmo. Como vocês já me viram cantar em prosa e verso. O fogo do céu devorou Sodoma, cujos habitantes quiseram
e violentar os 2 anjos hospedados na casa de Lote. O Gênesis capítulo 20, versículo 13, determinava expressamente que dormirite cum masculo coitu femineo interque operatus est nefas morte moria tu sit sanguis eorum super eos. Traduzindo, não coabitarás com um varão como se mulher fosse, abominável é. O culto de Baal, geral entre os moabitas e madianitas, não era outra coisa senão a prostituição masculina posta sobre a proteção da divindade. Os padres ligados ao templo eram belos moços sem barba, de corpo depilado, ungidos de óleos perfumados, prostituindo-se em honra do deus Baal. Na Fenícia e em Chipre, encontra-se também nos templos padres pederastas conhecidos sob o nome de Caleleim. A mitologia pagã sancionou em seus deuses e heróis o uso da pederastia. Júpiter amou Ganimedes, Apolo amou Jacinto, Hércules amou Ilas, Aquiles e Prótoculos excederam os limites da amizade. O vencedor de Heitor matou no altar de Apolo o jovem Troilus, porque recusara ceder aos seus desejos. Na Grécia, o vício de dar o cu tomou rapidamente um desenvolvimento excessivo. Em Atenas e em Corinto, os mercadores expunham a venda de belos escravos moços. As escolas dos filósofos convertiam-se em casos de deboche. Sócrates amou Alcibíades, Epaminondas amou quase todo o 2º batalhão de Tebas. Após sua morte gloriosa no campo de batalha de Mantineia, 2 jovens guerreiros, não querendo sobreviver, suicidaram-se sobre o seu cadáver. Segundo Xenofonte, na sua famosa retirada dos 10.000, foi permitida a cada soldado trazer um efebo em sua companhia. Além dos ginásios, os exercícios corporais, as carreiras, os jogos e combates, os concursos de força e agilidade contribuíram para o desenvolvimento da pederastia na Grécia. Segundo meu amigo Aderbal Nogueira, ainda bem que não tinha naquela época o esporte da bicicleta, porque ela não existia. Nos circos, todos os esportes atléticos eram seguidos com entusiasmo, com um povo apaixonado pelo vigor e pela pureza das formas. Os moços expunham-se seminus aos olhos do público e sabes que, cuidados com banhos, fricções, os gregos conservavam a frescura e a macieza da pele. A propósito, a palavra frescura cabe bem aqui neste contexto, segundo o meu amigo Manuel Severo, presidente do Cariri Cangaço. Admiradores apaixonados pela beleza física entregavam-se a comentários, comparações e discussões que deram resultado uma direção especial dos sentimentos estéticos, como testemunhas de sua estatuaria. Daí ao vício de dar o cu. Não é longa a distância.
Em Roma, nos últimos tempos da República e no Império, a pederastia, a baitolagem, no dizer do cearense, tornou-se um costume público. A Ásia e Grécia, vencidas, vingaram-se do povo vitorioso, transmitindo-lhe o vício de dar o cu. Os poedicones, ou pederastas, eram muito numerosos em todas as classes e escolhiam suas vítimas nos escravos libertos e estrangeiros. As famílias patrícias tinham o costume de dar a seus filhos, a partir do dia de sua puberdade, um jovem escravo que compartilhava seu leito e que era destinado a satisfazer seus primeiros ímpetos voluptuosos. Estes escravos, chamados de internuculus, esta pronúncia do latim é horrível, usavam longos cabelos flutuantes. Também no dia do seu casamento, o jovem romano, querendo indicar que seria fiel à sua esposa, mandava cortar-lhe os cabelos dos seus amantes. Os efebos tinham uma parte especial que os fazia facilmente reconhecer. Eram sem barbas, sem pelos, a pele untada de óleo perfumados, longos cabelos cuidadosamente anelados, ar cínico, olhar oblíquo, roupas de cores vivas, principalmente verde, de onde lhe veio o nome de Galbanati. Habitavam quase todos na rua dos toscanos e reconheciam-se, levantando o dedo médio. Grande número desses miseráveis era destinado desde a infância à prostituição pelas mutilações que sofriam. Uns, os esprates, ou espacadones, nada guardavam do sexo, outros, a tribói ou tradiai, tinham os testículos atrofiados. As lojas dos barbeiros eram frequentemente casas de prostituição masculina. Os césares não respeitavam a decência. Calígula violentou brutalmente Catulo, moço de família consular, e alguns príncipes estrangeiros, dados em reféns. Nero casou-se com 2 homens, mutilou Esporos e fez dele sua mulher, e depois, por sua vez, tornou-se a mulher do seu liberto, Doriforo. Adriano fez loucuras com um moço de Bitânia, chamado Antinous. Heliogabalo excedeu a todos, vestiu-se de mulher, tomava o nome de imperatriz, conferia as dignidades do Estado aos seus amantes, recrutado nos circos, no exército, na marinha e em todos os lupanares, pela força do Priapo. Adriano chegou a amar o eunuco Herócle a ponto de beijar com respeito suas partes sexuais em público. A religião cristã procurou combater energicamente o desenvolvimento da pederastia. São Paulo, em sua primeira epístola aos Romanos, estigmatizou em termos veementes o vício de dar o cu, que ele denominou passiones ignomati. E os filhos de Constantino editaram a pena de morte para os que se entregassem ao vício de dar o cu, que, segundo eles, era contra a natureza do homem. Mas nem o esforço da religião, nem a severidade das leis conseguiram extinguir a pederastia, a baitolagem, como dizemos aqui no Ceará. Durante a Idade Média, pouco a pouco, a inversão sexual
foi se alastrando. O processo dos templários durante Felipe o Belo revelou que essa ordem religiosa renovava o culto de Baal. E durante o pontificado de Sisto IV, os cardeais requereram permissão para cometer o pecado infame durante os 3 meses cuniculares, e o Papa deferiu, para ser bem claro, permitiu que os cardeais dessem o dele, precioso culto. Na França, o rei Henrique III dava o exemplo. Aborrecido das mulheres por haver contraído uma enfermidade sifilítica, em Veneza cercou-se de efebos, que os cronistas da época denominavam minhões. Levou seu cinismo a assinar um contrato de casamento com Naugiron, e os efebos assistiram à consumação das núpcias. Durante Luís XIII e Luís XIV, a corrupção continuou. Altos personagens como Gastão de Orleans e o Duque de Bellegarde, o Duque de Conti, o Conde de Gramont, não ocultavam suas inclinações pederastas. Se a pederastia tem tido entre os povos esse desenvolvimento, homens eminentes não escaparam à corrupção de sua época. Por hoje é só, mas no capítulo de amanhã, do capítulo 2 desta série, a baitolagem, nós vamos falar um pouco sobre alguns baitolas famosos, entre eles Júlio César, Horácio, Vigílio, o Papa Paulo II, não confundir com João Paulo II, o escultor Miguel Ângelo Buonarroti, Shakespeare e Frederico da Prússia. Ajude-me que a lista é grande. Eu não sou contra ninguém dar o cu. O cu é seu. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capoeira. Muito obrigado, isso é sério, viu? Não vou nem achar graça aqui.